sou do nono A do Biângulo, Gustavo Azul. E nós estamos aqui com o professor Gessimar Oliveira Ramos, que é professor de robótica. E hoje estamos aqui no Ponte Maria para falar um pouquinho sobre como que a robótica influencia no desemprego. Tudo bom? Dos meninos. Então, a gente vai perguntar agora perguntar sobre qual é a sua opinião sobre a robótica, como a tecnologia está impulsionando no desemprego estrutural. Então vamos lá. A robótica, como qualquer outra tecnologia ou ferramenta, pode ser utilizada de um aspecto positivo e negativo. A robótica, por exemplo, algumas empresas de construção de carro, montagem, utilizam robôs. Mas pode ser que esses robôs tirem emprego de outras pessoas, né? Se você automatizar mais essa parte. Ou pode ser que esses robôs deem uma maior qualidade de vida para esses funcionários, porque vai permitir que eles montem mais carros e ganhem mais dinheiro, mais prêmios. Então esse é um dos exemplos que pode ser citado de uso de tecnologia. Vai ser de acordo com o que cada sociedade ou país ou pessoa vai utilizar. Então, tanto que a Ferrari, se não me lembro, já tem uma fábrica ali que feita só com robôs. Só com robôs. Eu descobri isso recentemente, inclusive. Descobri isso ontem. Uma outra coisa, também tem a questão de tendência. Então, por exemplo, tem ciclos. Então pode ser que daqui a 10 anos o ciclo seja de outras coisas. Por exemplo, estamos vivendo no ciclo da IA. A IA agora é a tecnologia mais desenvolvida e é a tecnologia mais disseminada no momento. Pode ser que daqui a 10 anos sejam outras tecnologias. Então, o que eu quero dizer com isso? As tecnologias sempre estão aí e a gente tem que se adaptar a elas, utilizar da melhor maneira possível e se adaptar. E a questão do desemprego acontece, sim, mas para quais tipos de emprego? São os empregos repetitivos, são aqueles empregos em que não necessita tanto do ser humano e que a máquina faz melhor que a gente, né? Então, por exemplo, a gente pode citar o operador de caixa. Alguns mercados eles já estão diminuindo e alguns mercados já estão fazendo tokens, né? Automatizados. Então vão tirando empregos de pessoas que têm empregos repetitivos, né? Empregos mais simples. Mais empregos mais complexos, empregos em que as pessoas têm que pensar, trabalhar coletivamente, esses empregos são mantidos. Por exemplo, um programador, ele vai utilizar tecnologia. Ou um professor que utiliza várias tecnologias, ele vai perder emprego. Porque se ele souber utilizar as tecnologias, ele vai ser um facilitador para algumas pessoas. Então, você tem aqui o desemprego, mas também tem formas de as pessoas terem o seu emprego, basta elas se capacitarem. E assim, esse dia da tecnologia Jerônimo, uns tempos atrás, e não tinha nenhum caixa, tipo, era só a caixa eletrônica e aí você ia fazer um pedido. Então, tipo assim, eu acho que a tecnologia é muito boa, mas uma pessoa mais velha, assim, eu acho que, né, é um baque, né, porque pode se enganar muito facilmente, né, pelas redes sociais, porque a IA, né, é um negócio que diz tudo, diz voz, diz pessoa. Então, tipo assim, falando no sistema de tipo geral da tecnologia, ela tem realmente muitas vantagens, só que tem esse negócio, né, de enganação, esse negócio de dinheiro, de gringo, por exemplo. Então, tipo assim, são tipos de situações que realmente prejudicam muito. E o desemprego, eu também acho que muda muito, porque se você ver, tem muitos mercados hoje em dia que, como o senhor falou, não tem mais caixa. Sim. E as pessoas, hoje em dia, né, a economia está bem difícil no Brasil. Então, tipo assim, as pessoas perderem emprego é uma coisa que piora a nossa economia dos países, né? E outro país ainda. Menos dinheiro circulando, né? Se as pessoas perdem o emprego, tem menos dinheiro circulando. Uma coisa que eu queria falar mais alguns exemplos, por exemplo, tem, né, agora tá mais comum, totem no McDonald's, né? Não existia, era só caixa e a pessoa te atendendo fazendo seu sanduíche. Mas por que eles fizeram isso? Porque sempre o McDonald's tem fila grande. Então eles destinaram o uso da tecnologia para isso. Só que tiraram o emprego de alguma pessoa, provavelmente. E eu sempre
fala das minhas aulas. Qual é o benefício de utilizar a máquina? A máquina, ela não vai tirar férias, ela não vai dormir, ela não fica paga. Então, dependendo do serviço que você prestado, a máquina é melhor. E então, dependendo da aplicação, a máquina vai ser melhor, e dependendo da aplicação, a máquina vai ser auxiliar. Então, por exemplo, tem algumas empresas que, mesmo assim, mesmo com tecnologia, elas não vão parar de ter pessoas, porque, tipo assim, tem que ter as pessoas para contratar, tem que ter as pessoas para cuidar dessas máquinas. E, querendo ou não, em alguns casos, até que o desemprego não é tão grande assim. Mas é por isso que, tipo assim, a maioria das vezes tem muito desemprego para as máquinas. Então, eu penso que tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Tudo na vida, né? Então, eu acho que a tecnologia tanto tem vantagens muito benéficas para o ser humano em si, mas eu também acho que também tem muitas desvantagens, porque as pessoas pedem muita coisa na internet. Se você não entende bem a internet, você acaba sendo virado fácil, igual eu falei. Você acaba tendo um mundo que você tem que ficar conectado o tempo todo, 24 horas por dia. E isso mundialmente, né? Não é só no Brasil, é mundialmente, né? Tanto que a Revolução Industrial está aí, né? De mostrar que a gente está dominado pela tecnologia. Sim. Eu posso citar por exemplo, clássico, por exemplo. Os taxistas. As pessoas pensavam que quando o Uber chegasse, os taxistas deixariam de existir. Eles ficaram mais raros. O estilo do taxista antigo, clássico, muitos taxistas migraram para serem motoristas de aplicativo, né? Uber, ou Mob, iDrive, por aí vai. E aí, isso também envolve a questão de inovação. O que é inovação? Você pegar algo que já existe às vezes e adicionar outras tecnologias para criar algo novo. Por exemplo, o que é a Uber? O que é um motorista de aplicativo? É um taxista que usa um celular com GPS, em que eu consigo utilizar a tecnologia para fazer com que uma pessoa chegue ao seu destino mais rápido. Porque antigamente o taxista tinha que saber o quê? A rota de cabeça. Com o Uber, ele não precisa tentar ver a rota de cabeça. Então ele pode se concentrar em fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Ser mais eficiente, né? Ao transportar passageiro. Eu penso que é igual a social, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo, né? Sim. Porque as pessoas têm uma maneira de achar que tudo mais rápido é melhor. E em alguns casos realmente até funciona. Por exemplo, o iFood. A iFood é muito mais rápido comprar comida hoje em dia. Sim. Mas pensa, imagina se a comida vem estragada. Você não sabe se a comida vem em bom estado, porque você não deu a comida sendo preparada. Então o risco que você tem de intoxicação alimentar é muito grande. Você também tem desconfiança, né? Tipo, você, um cara tomou banho no seu carro. Tipo assim, quando eu fui dirigir pela primeira vez, eu tive muito medo de entrar e botar banho pra minha casa, porque eu, assim, né? É estranho. Mas assim, compensa. Eu acho que, por mais que a tecnologia é muito benéfica, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor, né? É porque você só tem muitas questões envolvidas, pra mim. Eu acho que às vezes o caminho mais fácil realmente é bom mesmo. Mas ele tem dificuldades, né? Ele tem as suas limitações, né? Eu acho que o serviço de alimentos, né, devido à pandemia, teve uma mudança significativa da forma de eficiência de entrega. Então, eles tiveram que ser muito mais eficientes e as pessoas também perderam alguns empregos, né, na época da pandemia, por Covid. E a gente observou que teve criação de outros empregos, por exemplo, teve mais taxistas, mais mototaxistas e mais entregadores, né, por moto, depois do Covid. Por quê? Porque teve uma demanda, tem isso também. Então, emprego tem a ver com demanda. Se eu não tiver demanda, tem desemprego. Se eu tiver uma outra demanda, eu vou ter empregos novos, ou ressurgimento de empregos que já existiam. Então, tudo depende da questão da demanda, se tem dinheiro no mercado circulando e quais são as inovações. Então, se chegar uma inovação nova, tem que esperar um tempo para as pessoas se adaptarem e aí sim se adequar a todas
todos esses fatores que influenciam no emprego ou no desemprego. Agora a pergunta que eu já acabar, que é a pergunta principal que a gente está aqui. Você acha que os robôs vão substituir os humanos para sempre? Os robôs não vão nos substituir, mas tem um detalhe. Os robôs, eles são feitos por seres humanos. E o ser humano, a gente já viu que é capaz das coisas boas e ruins. Então, o robô, ele, de acordo com as leis da robótica, ele tem leis que nos defendem deles. Então, por exemplo, um robô não pode se ferir, um robô não pode ferir outro ser humano. Isso é parte do DNA dele, são leis da robótica. Mas, um ser humano que o criou. Então, pode ser que algum ser humano faça um ataque hacker, ou que a IA, que é uma aprendizagem de máquina, pode ser que o robô, com o tempo, vá se aprendendo, né, e se torne repetitivo em alguns padrões. E cabe ao ser humano ficar vigilante para que o robô, ao ter acesso às nossas casas, façam da forma correta. Então, a gente tem que testar muito a viabilidade de ter robôs em casa. Porque ele é sujeito a alguns fatores, por exemplo, hacker, ou vínculo defetivado, ou a luz acabar, ele não tem energia para carregar. Então, são vários fatores que influenciam, e aí eu preciso saber. Em relação ao robô fazer um trabalho, depende do trabalho, e também depende da questão até ética também. Se eu tiver muito desemprego, pode ser que as pessoas se revoltem. Então pode ser rejeitada a ideia de ter robô. Por exemplo, quando teve a automação de novo nas fábricas de carro, as pessoas foram contra inicialmente, porque tirou já de cara alguns empregos, ou reduziu, né, o trabalho. Mas as pessoas foram vendo que com a automação os trabalhadores foram tendo maior qualidade de trabalho, serviço de vida também, porque ele podia montar e ainda podia descansar, porque a máquina o auxilia a construir, né? Então, respondendo a sua pergunta, os robôs não irão nos substituir, porque os robôs não conseguem fazer algumas coisas que o ser humano consegue, que é pensar, inovar e modificar, improvisar. O robô é bom em padrão. Você faz uma programação e ele faz aquela programação que você destinou para ele fazer. Mas o robô não é bom em improvisar e ser criativo. Então, por enquanto, tem que falar assim, os robôs não vão substituir. Mas, em algumas profissões, sim. Mas, nós estamos num país em que demora um pouco, para as inovações tecnológicas chegarem e se tornarem populares. Então a gente vai ver esse processo em outros países e aqui vai demorar mais um pouco. Eu acho assim. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Eu vivi esse mapa por essa entrevista, viu? Espero que a gente consiga se ver mais vezes. Porque o senhor é muito inteligente. Obrigado. Eu sou da robótica, a gente são muito inteligentes. Tecnologia, eu tenho velho de tecnologia. Então, gente, é isso. A gente acaba por aqui. Um beijo. E, por favor, se inscreva pra gente na Feira de Ciências, viu? Obrigada.